No capítulo anterior, Kael foi levado à sede dos defensores para ser apresentado como o quarto componente da equipe de Mayra, Lyra e Nami. O líder dos defensores deu às nossas heroínas a missão de reunir uma nova equipe de defensores. Enquanto tudo parecia quieto, a paz da cidade estilhaçou-se como vidro. Clérion, o guerreiro refletido, surgiu em meio a uma chuva de fragmentos, transformando o mundo em um labirinto de espelhos distorcidos. Cada ataque dos defensores era revertido contra eles mesmos. Nossos heróis lutavam incansavelmente contra suas próprias cópias e cópias do vilão. Enquanto isso, os amigos humanos, mesmo sem poderes, corriam em meio ao caos, salvando vidas e provando que a coragem também se reflete. Clérion era implacável. No momento mais sombrio, ele atingiu Kael com um golpe mortal. O vento silenciou. O mundo parou. E assim começa o capítulo 4. O reflexo nunca morre. Fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever. O vidro ao redor vibrava, parecendo respirar junto com o Guerreiro das Sombras. Clérion caminhava lentamente na direção de Kael, que estava ferido no chão. Ele arrastava seu halberd de cristal, e o som agudo que ecoava parecia cortar a espinha de quem ouvia. Não precisa ter medo, ele murmurou, erguendo a arma acima da cabeça. O reflexo final sempre revela a verdade. A lâmina se abriu em 3 partes, formando um tridente de vidro que pulsava com uma luz sinistra. Cada ponta refletia uma versão distorcida de Kael. Derrotado, abandonado, completamente só. Era um golpe que não visava o corpo, visava a alma. Clérion deu o passo final. A arma desceu. Enquanto isso, Aiden, caído perto de Nami, sentiu um chamado profundo, quase instintivo. Foi como se uma lembrança esquecida se acendesse dentro dele. Kael sorrindo, dizendo que Aiden sempre enxergava além. Que sua calma era uma luz, mesmo quando ele mesmo não acreditava nisso. O coração de Aiden bateu forte. A segunda batida congelou o ar. E a terceira parou o tempo. O vento ficou suspenso, a água se imobilizou e o brilho da lâmina congelou a centímetros do peito de Kael. O mundo inteiro se silenciou. A aura azul de Aiden explodiu como um farol de gelo antigo. Seus olhos se abriram brilhando intensamente, e o ar ao redor ficou pesado e frio. Kael, ele sussurrou, a voz parecendo vir de um lugar distante. E então ele gritou. O tempo explodiu de volta à vida, mas era tarde demais para Clérion reagir. Um cristal puro e imponente subiu do chão, aprisionando-o por inteiro. No chão, Kael soltou um sorriso cansado. Sempre soube que você tinha esse brilho. Aiden olhou para as próprias mãos, assustado com o gelo que emanava delas. Eu não sabia que isso existia em mim. Lyra, observando, sentiu aquele poder diferente, quase ancestral. Esse não é o mesmo frio. É outro. Algo que desperta quando a luz é pressionada além do limite. Foi então que, de dentro do gelo, Clérion riu. O cristal trincou. O frio não apaga o reflexo, sua voz ecoou. Ele o amplifica. E o gelo explodiu. O impacto lançou ondas de choque pela rua. Mayra ergueu uma parede de pedra aos tropeços para proteger Lyra e Nami. Ele está mais forte, gritou Nami, lutando para se manter de pé. Clérion surgiu entre os cacos flutuantes como um rei coroado por estilhaços. Ele girou o braço e cada fragmento se tornou uma flecha mortal. Lyra ergueu seu cajado e árvores congeladas brotaram do asfalto, os galhos engolindo e esmagando os projéteis. A batalha recomeçou com uma violência renovada. Mayra avançou, e seu soco fez surgir uma coluna de pedra que tentou acertar Clérion por baixo, mas ele deslizou sobre o vidro como um reflexo vivo. Nami tentou surpreendê-lo com uma corrente de água que cortou o ar como um chicote, mas Clérion dobrou a luz e apareceu exatamente atrás dela. Não tão rápido, Kael rugiu, surgindo com um vendaval que o arrastou para longe. A luta oscilava perigosamente. Qualquer erro seria fatal. Para os humanos presos no meio do caos, aquilo não era magia. Era uma tempestade apocalíptica. Ventos violentos, pedaços de prédio caindo, água se movendo contra a lógica e gelo surgindo do nada. Uma cidade inteira sendo engolida. Mesmo assim, eles correram para ajudar. Dante viu 2 idosos presos atrás de um carro tombado. Ele respirou fundo, encaixou as mãos na lataria e ergueu o veículo o suficiente para libertá-los, mesmo tremendo de medo. Vamos! Corram! Ele gritou, enquanto o vento quase o arrastava. Rio correu entre estilhaços que voavam como navalhas. Ele se jogou sobre uma criança, rolou com ela no asfalto e a levou até um canto protegido. Dante!
Tem mais gente presa perto do ponto de ônibus. Ele gritou no meio da ventania. Jéssica e Sofia coordenavam as pessoas para corredores seguros entre os prédios. Jéssica segurava o braço de uma mãe desesperada, enquanto Sofia estabilizava a porta estilhaçada de uma loja que batia com violência. A porta explodiu e elas se jogaram no chão, mas se levantaram sem hesitar. Tem mais ali? Jéssica apontou com a voz trêmula. Lucas, sempre impulsivo, viu um homem prestes a ser atingido por uma placa metálica que girava no ar. Ele mergulhou, empurrou o homem para longe e caiu junto, protegendo-o com o corpo. Ele olhou para o céu, pálido. Eu juro que essa tempestade está viva. Um reflexo de vidro avançou para perfurá-lo, mas Lyra desviou o estilhaço no ar, com um tiro de folhas, e Aiden o destruiu com um toque. Lucas caiu sentado, esfregando o rosto. Cara, obrigado. De verdade. Aiden respondeu, tentando controlar o frio nas mãos. Só não morre. Já tem caos demais aqui. Mais à frente, Dante guiava uma senhora quando um clarão rasgou o ar atrás dele. Kael desviou a rajada com o vento. Dante o encarou confuso, vendo apenas a poeira mudar de direção. Que seja o que for que você fez aí. Valeu. Kael riu, mesmo ofegante. Vou considerar um elogio. A rua se tornou uma sinfonia caótica entre poderes e humanidade. Cada um salvava alguém. Cada segundo era arrancado do desastre. E todos lutavam juntos, mesmo sem entender o todo. De repente, Clerion parou, cansado de brincar. Querem ver a verdade? Então verão todas as versões dela. O chão brilhou. Centenas de espelhos surgiram. E de cada um, saiu um Clerion. Um mar de reflexos. Ele abriu os braços como um maestro. A verdade. Não tem uma face. Ele sorriu. Tem todas elas. Os espelhos brotaram do mundo como feridas abertas. Das janelas, do asfalto, até do ar diante deles. Reflexos surgiam em camadas, como se o espaço estivesse descascando. 50, 100, 300. Não dava para contar. Os clones avançaram. A rua virou um corredor da morte. Aiden deu um passo para trás, o coração congelado no peito. Ele está tentando nos afogar no nosso próprio medo. Kael respondeu, a tensão clara em sua voz. Então vamos aprender a nadar. Os clones se moviam como água viva, rápidos e afiados. Nami tentou criar uma onda para afastá-los, mas um reflexo quebrou seu controle por um segundo. 5 clones surgiram ao redor dela. Um deles tocou seu ombro e uma sensação de gelo a fez perder o fôlego. Ela caiu de joelhos. Não posso. Afundar agora. Ela estava presa, isolada, cercada. Mayra avançou rugindo, esmagando dezenas de clones com uma barreira de pedra. Mas eles se refletiram na própria rocha, surgindo atrás dela. 2 reflexos cortaram sua base, tirando o chão debaixo de seus pés. Ela caiu de costas, sem ar. 3 clones saltaram sobre ela com lâminas erguidas. Lyra amarrou um grupo inteiro, transformando-os em esculturas de cipós. Mas elas começaram a se mover. Os reflexos saíram do gelo como pesadelos. Isso não deveria acontecer. Antes que pudesse reagir, uma explosão a arremessou para trás. Kael voou, tentando dispersar os clones com o vento. Mas eles eram muitos. 10 Clerions o cercaram no ar. Você controla o vento, zombou um deles. Mas eu controlo sua direção. E o vento simplesmente mudou. Uma rajada o acertou como um soco gigante, jogando-o contra um prédio. Ele caiu, com sangue no lábio. Aiden tentou congelar uma onda de reflexos, mas seu poder oscilava. Os espelhos devolviam o frio em rajadas. Um clone o atingiu no peito. Um segundo nas costelas. Um terceiro surgiu atrás dele. Aiden foi ao chão tremendo. Os clones cercaram todos. Parecia ser o fim. Nami abriu os olhos. A água ao seu redor tremia, reagindo ao seu coração acelerado. Com um sussurro que ecoou com a força de uma promessa, ela disse: Eu não vou deixar ninguém morrer aqui. Ela se ergueu e a água subiu com ela, como um manto vivo. Um vórtice azul explodiu. E os 5 clones que a cercavam foram esmagados em um único golpe, desfeitos em poeira líquida. Ela respirou fundo, sua determinação preenchendo o ar. Venham, eu não tenho medo de vocês. No mesmo instante, quando as lâminas dos clones estavam prestes a tocar Mayra, ela plantou as mãos no chão. Eu sou a rocha, ela gritou, e a terra atendeu. Um pico de pedra subiu explosivamente, catapultando os clones para o céu como bonecos quebrados. Mayra se levantou, batendo o punho no solo.
Na minha frente, ninguém cai. Enquanto isso, os reflexos distorcidos avançavam sobre Lyra. Ela girou seu cajado no ar e a natureza reagiu como um véu inteligente. Vocês não quebrarão a luz que existe neles. Chicotes de ramos, folhas afiadas como navalhas e vinhas venenosas empurraram os clones para trás. Então ela estendeu a mão. Aprisionar. Agora. Os reflexos foram travados, impotentes. Kael limpou o sangue do canto da boca. Se você controla o reflexo, eu controlo o original. Ele abriu os braços. O vento rugiu, o ar se dobrou e as correntes voltaram a obedecer. Como um furacão, Kael disparou, derrubando clones e abrindo espaço para os outros. Aiden encarou os reflexos que o cercavam. Vocês são o que eu tenho medo de ser. Ele baixou a cabeça, respirou fundo e continuou. Mas eu não sou isso. O frio em seu corpo deixou de tremer. Deixou de doer. Tornou-se firme. Aiden abriu os braços e uma explosão de gelo puro varreu tudo ao redor, congelando uma dúzia de clones numa única onda. Pela primeira vez, eles estavam em sincronia. O gelo de Aiden parou a multiplicação. As ondas de Nami empurraram os clones para a posição perfeita. A muralha de Mayra os prendeu num corredor estreito, e a vegetação de Lyra bloqueou qualquer rota de fuga. Kael fechou a abertura com um redemoinho cortante. Era a primeira vez que Clerion parecia encurralado. Ele rosnou. Insolentes. Mas ele ainda não estava derrotado. Com um movimento brusco, ele ergueu o braço e o vidro ao redor se torceu em lâminas curvas, flutuando como pétalas afiadas. Ele as lançou todas de uma vez. Kael levantou uma parede de vento para segurá-las, mas o impacto foi tão forte que ele deslizou para trás. Aiden! Ele gritou. Aiden estendeu as mãos e o vento de Kael se congelou. As lâminas, antes mortais, caíram como neve pesada. Clerion se irritou. Pela esquerda, Nami atacou. A água girou ao redor dela como um ciclone enquanto ela avançava, criando duas lanças líquidas que lançou contra Clerion. Ele tentou se dividir, mas o corredor de Mayra limitou seus movimentos. As lanças atingiram seu braço e perna, fazendo seu corpo vibrar e rachar por dentro, como se o vidro sentisse dor. Ridículo, ele rosnou cambaleando. Pela direita, Lyra pressionou. Ela bateu o cajado no chão e espinhos cristalinos surgiram do solo, empurrando Clerion para trás. Ele desviou de 3, destruiu 5, mas o sexto acertou sua costela. Sua expressão não era de dor, mas de irritação por ver sua perfeição ser marcada. Foi então que Mayra avançou como uma avalanche humana. Agora é você e eu, ela rugiu. Com um soco no chão, ela criou uma onda de pedra que levantou Clerion do solo. Ele caiu de costas e, ao tentar se erguer, Mayra já estava sobre ele com outro golpe preparado. Clerion cruzou seu halberd para bloquear. O impacto fez o chão rachar. Você é barulho demais, ele sibilou, empurrando-a com força. Em um ato de desespero, ele explodiu em 3 versões de si mesmo, atacando Kael, Nami e Lyra simultaneamente. A formação quase se quebrou, mas Aiden interferiu. Ele tocou o chão e um círculo de gelo pulsou, congelando 2 das cópias instantaneamente. A verdadeira forma de Clerion foi forçada a se revelar, recuando. Seu frio, ele rosnou. Ele não deveria existir. Aiden ergueu o olhar determinado. Mas existe, e está aqui para parar você. Mesmo encurralado, Clerion zombou. Vocês lutam contra o que mais temem ser. E ele tinha razão. Cada reflexo era o medo deles. De falhar, de perder, de não serem dignos. Mas ali, juntos, eles transformaram esse medo em força. Mayra ergueu pilares colossais, pulsando com o poder da terra. Nami moldou runas de água que giravam sobre os pilares, convertendo a força bruta em fluxo. Lyra levantou o cajado, congelando o ar em padrões perfeitos que estabilizavam toda aquela energia. Kael puxou o vento fortalecido por Mayra, guiado por Nami e estabilizado por Lyra. E Aiden, no centro de tudo, condensou cada elemento em um núcleo único, branco e azul, como uma estrela prestes a nascer. Juntos, não como 5 indivíduos, mas como um único ataque perfeito, eles foram lançados para o céu, formando um pentagrama vivo de luz, e gritaram em uníssono: Vento dos céus, silêncio do gelo. A espiral que desceu não era obra de 2, mas a fusão dos 5. Vento, gelo, água, terra e natureza. Clerion tentou se multiplicar, fugir, escapar, mas era inútil. Mayra travou suas rotas.
Nami desfez seus reflexos. Lyra invocou ramos fortificados e Kael torceu o vento para mantê-lo preso. E Aiden selou o golpe com frio absoluto. Nenhum deles sozinho teria vencido, mas juntos eles quebraram o impossível. O meteoro combinado caiu. O frio congelou sua técnica, congelou seu reflexo, congelou sua alma. E Clerion, o ser de vidro perfeito, se desfez em luz e poeira. Por alguns segundos ninguém respirou. A rua ficou em silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido o ar para testemunhar a queda daquele ser feito de reflexo. O vento cessou. O gelo derreteu em gotas lentas, caindo sobre os escombros como lágrimas que o céu não conseguiu segurar. As sirenes se aproximavam, cortando o silêncio. Para os humanos, tudo aquilo havia sido apenas uma tempestade violenta e repentina, uma anomalia climática. Mas para quem lutou, o equilíbrio entre luz e sombra havia sido ferido. Kael se aproximou de Aiden, ainda com poeira e sangue seco no rosto. Ei, você segurou todo mundo. Sem você, nada disso terminaria assim. Aiden desviou o olhar, o ar frio ainda saindo da respiração. Não sei se fui eu, ou alguma coisa dentro de mim. Eu não controlei aquilo, Kel. Senti como se algo tivesse me puxado. Então vamos entender isso juntos. Um passo de cada vez. Mas antes que terminasse, outra voz cortou a distância. Kael, Aiden, era Lucas. Ele se aproximava devagar, como alguém pisando em vidro. O rosto dele tinha o pavor de quem viu algo que não deveria ser possível. Eu vi tudo, disse ele, a voz frágil. A água, subindo contra o vento, o ar torcendo, e aquele pedaço de metal congelando no ar. Eu não tô louco, né? Vocês fizeram aquilo. Dante, que estava logo atrás, colocou a mão no ombro do garoto. Lucas, respira. Isso foi só um fenômeno climático estranho, nada mais. Dante, eu não sou idiota, Lucas explodiu. Você pode até acreditar nisso, mas eu vi, eu senti. Quando aquele pedaço quase me atingiu, eu senti o ar parar, como se tudo tivesse travado por um segundo. Jéssica se aproximou, ainda com os braços tremendo. Lucas, está todo mundo assustado, até nós. Rio acrescentou mais sério. O que importa é que você está vivo. O resto pode ter sido adrenalina, choque, sei lá. Lucas olhou para cada um deles. Kael, Nami, Lyra, Mayra, Jéssica, Rio, Dante. Todos com cortes, roupas rasgadas, respiração pesada. E nenhum deles parecia minimamente surpreso com o caos ao redor. Foi isso que o deixou ainda mais inquieto. Não me trata como criança, disse ele baixinho. Vocês sabem que isso não foi só uma tempestade. Vocês sabem que tem alguma coisa errada acontecendo. E agora? Vão só desaparecer? Me deixar aqui fingindo que nada disso aconteceu? Lyra, com um olhar suave, deu um passo à frente. Ela conhecia o coração dele. Lucas, eu tô aqui, disse ela com voz baixa. E eu juro que você não tá louco. Mas não foi nada além de um susto enorme. A gente também só reagiu do jeito que deu. Mayra cruzou os braços tentando ser mais racional. Ninguém aqui entende direito o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Nós somos pessoas normais como você, Lucas. Só isso. Nami, com sua calma habitual, tentou reduzir a tensão. Está todo mundo nervoso. Em horas assim, o cérebro prega peças. Ainda mais com adrenalina. Vamos respirar. Você está seguro? Lucas tentou absorver aquilo, mas seu coração batia descompassado. Então eu imaginei o resto? Aiden se aproximou devagar. Sem gelo. Sem luz. Só ele. Lucas, a gente não está tentando esconder nada de você. Só tenta não carregar tudo sozinho. Às vezes, o que a gente acha que viu é só o pânico transformando o momento. Mas eu senti que o tempo... Lucas respirou fundo. Esquece. Talvez eu esteja tentando achar sentido onde não tem. Kael o encarou com empatia. A única coisa que importa é que você tá aqui. E que a gente também tá. Lucas baixou os olhos e finalmente murmurou. Só, não me deixem no escuro se algo assim acontecer de novo. Dante colocou a mão no ombro dele. Ninguém vai te deixar pra trás, mano. Somos todos do mesmo lugar. Jéssica assentiu. A gente tá junto nisso. Até quando for só medo. Rio complementou. E quando não for, a gente se vira.
É o que a gente faz. O grupo se aproximou e um a um tocou o ombro de Lucas, não como heróis, como um círculo de pessoas que tinham acabado de sobreviver ao impossível. Mayra olhou para o céu, o som das sirenes cada vez mais próximo. Precisamos ir, antes que cheguem. Sofia, ainda tremendo, sussurrou. Talvez devêssemos levar alguém ao hospital. Nami negou lentamente. Não tem hospital capaz de entender tudo isso. É melhor cada um ir para casa e descansar. Kael assentiu. Todos sabiam o que fazer. Eles partiram silenciosos, carregando o peso de terem mostrado demais e explicado de menos. O sol rompeu entre as nuvens, refletindo nos milhões de cacos de vidro deixados para trás. O chão brilhou em azul e dourado. Parecia um mundo quebrado, tentando se recompor. Longe dali, sob uma chuva fina que parecia cair apenas para apagar pegadas, 3 figuras caminhavam em silêncio. Vareth, Cerys, Norath. Seus mantos escuros absorviam a pouca luz, como se até o brilho os evitasse. O museu antigo os aguardava, suas portas enferrujadas rangendo em protesto. O ar carregava poeira, mofo e uma energia adormecida. Entre sombras profundas, eles encontraram o que buscavam, um pergaminho selado em energia espiritual pura. Velho, porém intacto. Radiando poder como um coração silencioso. O pergaminho de Elumen, o mapa do selo da luz. Vareth passou os dedos sobre a superfície brilhante. Clerion cumpriu o papel dele. Fez exatamente o que precisava. Cerys analisava os escombros, enxergando além do presente. Enquanto os defensores se debatiam, presos em seu próprio heroísmo, ninguém olhou para o que realmente importa. Norath encarou a barreira energética que protegia o pergaminho. Seus olhos refletiram luz púrpura. Quando o terceiro artefato despertar, a luz perderá seu significado, e a sombra renascerá sobre a terra. Um som metálico ecoou no corredor ao fundo, pesado, arrastado, cheio de ódio contido. Algo, ou alguém, se aproximava, deixando riscos profundos no chão. Cerys não se assustou. Sorriu de canto. Ele ainda vive. O coração de aço dele não esquece. Nem perdoa. Uma silhueta gigantesca parou na entrada, partes do corpo brilhando em reflexos de ferro distorcido. Vareth falou sem sequer virar o rosto. Sua hora de se vingar está próxima. Aguarde o sinal. Um ruído grave respondeu, algo entre um rosnado e metal se dobrando. Mas antes que o eco morresse, outra presença tomou forma no salão. Um brilho fragmentado. Passos quebrados. Luz e poeira se recompondo. Como se alguém estivesse se levantando das próprias ruínas. Clerion. Sua forma estava instável, rachada, fragmentos de vidro flutuando ao redor. Cerys ergueu a cabeça. Pensamos que tivesse se dissipado completamente. Clerion respirou fundo, o ar passando por centenas de fissuras. O reflexo nunca morre. Ele levantou o olhar. Havia ódio, mas também um sorriso. E eu vi cada um deles. Os 5, os humanos, seus medos, suas quebras. Eu voltarei a eles. E quando voltar, eles verão a verdade real. Norath se aproximou, dobrando o pergaminho com cuidado. Então venha. A sombra precisa de todos nós. Clerion abriu um pequeno sorriso torto. E eu quero o meu acerto de contas. A presença metálica no corredor também avançou um passo, como se aceitasse o pacto. O vento soprou. As luzes do museu piscaram. E num instante, as 5 presenças desapareceram, deixando para trás apenas o eco de algo que não deveria existir. Enquanto os defensores lutavam para proteger o que conseguiam ver, nas sombras, um novo destino já estava sendo escrito. E logo, o mundo inteiro descobriria que a verdadeira Guerra da Luz ainda nem havia começado.